Bom, o povo está de pé. Vê o que você faz aí. Amém, igreja, obrigado pelo carinho, você pode se assentar. Muito obrigado pelo carinho, pela demonstração de carinho pela minha vida. E eu louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado, Léo. Louvo a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida, desde quando eu conheço o Pastor Camp, Pastor Camp e Isa, nós temos uma trajetória, e eu fico muito contente, Agradeço muito também a minha esposa, linda, querida, amada, Joelma. Meu lindo, se não fosse Joelma, não fosse Jesus e Joelma, não sei se eu estaria aqui. Então, eu amo essa mulher, pode ter certeza disso, o carinho, o amor que ela tem comigo. E a trajetória faz a gente ir mais além, Quando nós estamos perto de pessoas que nos ajudam, que nos edificam, nós queremos ser semelhantes àquela pessoa. E quando você está perto de Jesus, você quer ser semelhante a Jesus. Não tem outro jeito, Mas quando você convive com homens igual o Pastor Camp, você também tem que extrair um pouquinho do que tem desse homem, dessa família, E eu fico contente que teve uma pessoa ontem que me falou, achei algo muito interessante, falou bem assim, você tem o DNA do pastor, você e sua esposa. Eu falei, é mesmo? Você acha isso? Ele falou, rapaz, você tem o DNA do pastor. E aquilo eu confesso a você que eu fiquei surpreso com aquilo, Mas como o nosso pastor fala, que, quando os irmãos dessa igreja, você já tem meu DNA. Você está aqui nessa igreja, você tem meu DNA. E eu fiquei contente. Eu falei, poxa, eu estou nesse caminho, eu tenho o DNA do meu pastor. Então, eu fico muito feliz, agradecido a Deus demais, porque, como o pastor Camp tem falado nas suas palavras, de vez em quando ele prega isso aqui em cima, ele falou que Deus tirou ele daí de baixo e colocou ele no púlpito. E eu tenho visto que Deus tem feito isso comigo também, tem me tirado desse lugar e tem me colocado aqui, Coisas que eu nunca imaginava que iria acontecer, que iria passar pela minha cabeça estar aqui. Mas Deus tem feito grandes coisas. E a mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã é uma mensagem que me chamou muito a atenção, que ela falou muito no meu coração desde um congresso de 2013. Em 2013 eu tive num congresso Casados para Sempre, na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, E esse congresso foi tremendo demais para mim e para a Jô. A gente estava passando um período muito difícil, que nós perdemos uma pessoa em 2013 muito valorosa para a gente, muito preciosa, que é a Vânia Tauber, a saudosa Vânia. Isso foi em fevereiro e no mês de julho teve esse congresso. E nós fomos para esse congresso, nós estávamos em cacos, quebrados, totalmente. E quando nós chegamos lá naquele lugar, naquele congresso, teve uma ministração chamada A Mesa. Por isso que eu dei o nome dessa palavra, a importância da mesa. É interessante que nós temos algo dentro de casa. Nós temos um lugar dentro da nossa casa. Mas muitas vezes, aquele lugar, a mesa, você passa correndo, é um utensílio que está dentro da sua casa, mas você pega algo, deixa ali em cima, deixa livros em cima da mesa, deixa várias coisas, passa correndo, pega e deixa outra coisa, e você não dá a devida importância que tem aquele lugar, aquela mesa, aquele utensílio que está ali dentro da sua casa. E Deus falou comigo muito profundamente sobre a mesa, a importância que tem a mesa na casa de um lar, de uma família, da pessoa que segue o Senhor e da pessoa que não segue o Senhor. Tem pessoas que têm entendimento muito grande sobre a mesa e não sabem o princípio. E Deus tem falado isso no meu coração. E eu queria ler com você, que vai falar sobre isso um pouquinho, lá em Êxodo 25. 25 primeiro do segundo livro da Bíblia, Êxodo 25. A gente vai começar no capítulo 1 aí mesmo, no versículo 1. E vamos até o versículo 8. Amém? Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração
o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta dele, a oferta que dele recebereis: ouro, e prata, e bronze, e estofo azul e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, de unção, e para o incenso aromático. Pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor venha estar abençoando a ministração dela em nome de Jesus. Amém. É interessante que desde o Éden, desde o Éden até esse momento aqui, que se passa em Êxodo, depois você pode ver a história é muito interessante, muito linda, onde Moisés está no cume do monte, no meio da glória de Deus. Se passam 6 dias, e ali, a partir do 7º dia, a glória de Deus vem sobre Moisés, e ele começa a receber orientações de Deus. Naquele dia ali, ele está lá em cima, e ele começa a receber as orientações de Deus, do que Deus tinha algumas maneiras para falar com ele. E é interessante que, nesse tempo, Deus ele vinha, aleatoriamente ou esporadicamente, ele se aparecia, ele segundo a sua vontade, para uma pessoa ou para outra pessoa. E é interessante que, desde quando Deus libertou aquele povo do Egito, Deus começa a trazer, ele fala para Moisés, nessa conversa que ele tem para ele fala assim: eu vou dar uma nova constituição para esse povo. Por quê? Eles já estavam 400 anos escravizados, mas só que a partir dali eles vão se tornar uma nova nação. E é interessante que Deus precisa trazer uma nova cultura. Na Bíblia fala nos seus rodapés, se você tiver uma Bíblia de estudo, ele fala que ele vai trazer leis cívicas, leis morais, e ele passa isso tudo para Moisés nesse momento. E Deus decide que agora, uma casa, que ele não mais iria escolher alguém, mas ele fala assim: eu vou estabelecer uma casa, eu vou estabelecer um lugar, onde vocês possam me adorar. E é interessante que quando ele decide fazer isso, ele começa a dar instruções a Moisés a respeito do santuário, o tipo do tabernáculo de Deus, o que ele iria fazer. E o lugar que Deus iria morar, ele estava falando assim: Moisés, eu vou fazer um lugar, e nesse lugar, ele vai ter o átrio, o santo e o santo dos santos. Acredito que todos que leem a Bíblia devem estar sabendo o que eu estou falando. Só que Deus começa a partir daí, ele começa a falar para Moisés sobre essas coisas. Ele fala, esclarece ponto a ponto como que ele vai fazer. Eu quero que você me acompanhe no versículo 9, logo abaixo, que ele fala assim: conforme a tudo que eu te mostrar, segundo a tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O próprio Deus, ele fornece tudo detalhado, vai fornecer tudo detalhado como ele quer que Moisés faça. Deus explica a Moisés: o tabernáculo tinha que ser feito de tal maneira, com tais utensílios. Deus dá a Moisés uma arquitetura daquele tabernáculo nunca mais vista. E é incrível que Moisés, ele conhecia como era a arquitetura daquele tempo, porque Moisés, ele morou no palácio no Egito. Ele sabia como é que eram as coisas, mas Deus trouxe uma nova visão para ele. Uma visão totalmente diferente daquilo que ele já tinha visto. E ele falou para Moisés: você vai fazer desse jeito, eu vou te detalhar, você vai fazer desse jeito. E é interessante que a partir dos versículos 10 que nós vamos ler, olha o que ele fala para Moisés: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados, e o meio será o comprimento, de 1 côvado e meio, a largura, e de 1 côvado e meio, a altura, de ouro puro
a cobrirás por dentro e por fora, e a cobrirás, e farás sobre ela uma bordura de ouro ao seu redor. A primeira coisa que Deus manda fazer, a primeira coisa que o Senhor manda Moisés fazer, ele fala assim: escreve aí que eu vou fazer isso para você, você vai fazer desse jeito. Ele manda Moisés fazer uma arca. Por quê? Deus diz ali, essa arca vai ser colocada nos santos dos santos. Ele já direciona um lugar para ele. Aquele lugar vai ser da arca. É interessante que o lugar, que é no lugar mais íntimo, que toda essa estrutura chamada tabernáculo, templo, esse lugar ficava. Antes tinha um grosso véu que descia. E naquele lugar, do Santo dos Santos, ficava a arca. E Deus disse: ali estará a minha presença para sempre, no meio do meu povo. Esse lugar era um lugar inacessível para as pessoas e para os sacerdotes. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar para remir o pecado do povo, de 365 dias, que teve como a morte. Ele fazia uma morte de um carneiro que simbolizava, que representava Jesus Cristo. E hoje, os judeus fazem isso uma vez por ano. O pastor já até comentou sobre isso aqui. E eu estava lendo, isso me trouxe à memória, que tem um culto chamado Yom Kippur, que uma vez por ano, os judeus fazem isso hoje ainda. Eles se reúnem e fazem. Ele ora pelos pecados. E eu achei muito interessante, quando o pastor falou sobre isso, eu lendo sobre os 365 dias, que só o sumo sacerdote, ele entraria no Santo dos Santos para fazer isso. E ali estava a presença de Deus. Foi a primeira coisa que o Senhor fez. A primeira coisa que Deus fez foi falar: Moisés, eu vou sair daqui, você prepara um lugar para mim, um tabernáculo, mesmo que ele seja móvel nesse período, mas você prepara um lugar para mim que eu vou estar aí nesse lugar. A minha presença vai ser contínua agora no meio do povo. E é interessante, a arca da presença de Deus habitar num lugar aonde antes o Senhor, ele aparecia esporadicamente para um e para outro, mas ele queria que todos tivessem acesso a essa presença. E a segunda coisa que Deus manda fazer está lá no versículo 23, porque depois da arca ele fala sobre a tampa do propiciatório, mas eu quero falar com você lá no versículo 23, que ele fala dessa maneira. Acompanha comigo a leitura, por favor. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terás o comprimento de 2 côvados, a largura, e de 1 côvado é a altura. De 1 côvado e meio, de ouro puro a cobrirás. E lhe farás uma bordura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura dos 4 dedos, e lhe farás uma bordura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro por meio deles, e levará. Também farás os seus pratos, os seus recipientes para o incenso, e as suas galhetas, e as suas taças, em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os fará. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Aleluia. É interessante que a segunda coisa, o Senhor manda fazer primeiro uma arca onde vai habitar a presença dele naquele lugar, no Santo dos Santos, e depois ele pede para fazer uma mesa. E a segunda coisa que Deus manda fazer é essa mesa. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo e tinha o acesso ao átrio, quando ele se projetava para dentro, o sacerdote podia fazer isso. Mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar ali.
E é incrível que quando entrava no Santo dos Santos, você passava pela pia do propiciatório, e você chegava na mesa, e da mesa você via o véu. E depois do véu estava a arca da glória do Senhor. E é interessante, você começa a pesquisar, né? É interessante, você olha que a mesa, que era daquele tempo, a arquitetura, era exatamente a arquitetura que nós temos hoje, mediana a nossas mesas, 1,20 m por 1,20 m, é muito interessante, né? E quando eu vi, eu falei assim, gente, que tremendo, Deus já fez tudo pensando em um princípio, em uma importância. E é incrível que, se você ler um pouco mais da história, né, o Egito não tinha esse tipo de mesa. O Egito tinha as mesas grandes, plataformas grandes de pedras e metais, que usavam para não deixar as coisas cair no chão. O Egito não tinha cultura de ter uma cadeira e sentar à mesa, não tinha nada disso. E Deus manda fazer esta mesa, e essa mesa passou a ser o molde que nós usamos até no dia de hoje, mais ou menos nesse tamanho. E é interessante que depois da presença de Deus, a arca, segunda coisa a ser feita é a mesa. E Deus diz a Moisés, agora você vai, pega o pão e vai colocar em cima desta mesa, que é o pão da minha presença. E o pão da minha presença, ele vai estar continuamente sobre ele. É incrível que Deus dá todo o direcionamento para Moisés, de como ele tem que fazer, detalhadamente. Você vai fazer a arca, você vai colocar no Santo dos Santos, depois você vai fazer a mesa. E tem um véu que passa nesse meio. Tenta ver, imaginar como que seria esse templo, como que seria a sua casa. A sua casa hoje tem uma mesa, aonde tem uma arca, mas pode ser que tenha um véu, pode ser que esse véu não tenha sido rasgado na sua casa ainda. E é interessante que Deus estabeleceu esse princípio. E toda essa força, você pode ter certeza que a Bíblia fala muito sobre a mesa. Fala muito. E através de uma forma instintivamente, as culturas trazem à mesa um lugar de refeição da família, onde a família se reúne a 1 metro e meio do outro. Você se reúne com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, ou com as pessoas que até de repente você não gosta, que as pessoas não gostam de você, mas você está face a face na mesa, a 1 metro e meio da pessoa. Você está a 1 metro olhando nos olhos da pessoa, olhando o que a pessoa quer te falar. E você consegue ver ali, né? Você pode ver coisas boas e coisas ruins naquele momento. E ali, há uma reciclagem de todo dia, um recondicionamento da vida familiar. E isso sempre existiu. E hoje em dia, Satanás tem roubado com a modernidade esse momento precioso que muitos não têm. Infelizmente, com essa modernidade nossa, o princípio da mesa, muitas pessoas não conseguem chegar a esse princípio, não conseguem entender o princípio da mesa. Porque quando você se assenta à mesa, hoje em dia você senta à mesa para fazer uma refeição, você passa correndo sobre a mesa. Aí você chega em casa, não, eu tenho que ir para o colégio, ou vim da faculdade, ou eu preciso comer algo quente, sair voado logo, ou o outro chega em casa e aí está vendo Globo Esporte, mas não para ficar naquele momento, que poderia ser o momento mais íntimo de você com a sua família naquele lugar. E ali na mesa, Jesus ali na mesa, ele está do lado de cá. Jesus, ele está na sua casa, mas ele não está perto de você,
como ele estava naquele tabernáculo e não estava perto das pessoas, porque ali tinha uma sequência. Você entrava em um lugar, no átrio, depois no santo, depois os santos dos santos. Tem processos até você chegar em outro lugar. Você precisa passar por processos na sua vida para você ir chegar até o lugar aonde está o santo dos santos. É muito interessante. Há um poder nesse pão, sobre a presença. Há um poder sobre a mesa, que ativa nas pessoas conhecer uma glória que está do outro lado do véu, que nós precisamos conhecer essa glória. É incrível que quando você vê em Lucas 1,17, ele fala assim, que eu creio que são dias que o espírito de Elias está se levantando para converter coração de pais aos filhos e de filho aos pais. Mas esse respeito, eu acredito que se diz à mesa. Esse momento de converter corações de pais aos filhos, de filho aos pais, ele quer recuperar isso dentro dos lares, aonde o pão da presença vai se manifestar ali dentro da sua casa, trazendo cura, ativando a glória, aquilo que você precisa para o seu pai e para o seu filho. Aquela mesa vai converter os corações de pais aos filhos. E é incrível que quando o povo sai desse Egito, há uma grande celebração espiritual naquele lugar. Se você puder, depois você dá uma olhada, acho que é Êxodo 12. Ele fala da morte eterna para a vida eterna. Ele tem uma simbologia muito linda ali dentro do Egito. Que quando Deus decide que vai libertar o seu povo, Deus manda que eles matem um cordeiro. Deus manda que eles matem um cordeiro. Deus manda que eles matem um cordeiro e as famílias sentem para ter uma refeição ali. E o sangue daquele cordeiro, que seria o passaporte para a libertação de toda aquela geração. Naquela noite, o que acontece? Naquela noite, muito mais do que um sangue derramado nos umbrais da porta, Deus estabelece a festa da Páscoa, aonde eles tinham por obrigação de sempre comemorar da seguinte forma. Eu achei muito lindo dessa parte quando eu estava lendo aqui no meu rodapé da Bíblia, que os pais, naquele momento, eles pegavam seus filhos, sentavam com seus filhos à mesa, e os pais contavam para os filhos que tinham recebido a salvação através do Senhor Jeová, que houvera libertado o povo do Egito. Naquele tempo, os pais já ensinavam aos filhos, e isso ficou perpetuamente. É incrível que quando o pastor fala hoje de projeto Vida com Deus, eu me vi lembrar desse tempo aqui, que os pais já ensinavam sobre o que Deus tinha feito, a libertação do povo, mostrando quem era Jeová, quem era o Deus da provisão, que proveu aquele povo. Deus mostrou para eles aqui, os pais ensinavam aquilo nos filhos à mesa. Essa é a nossa tarefa. O projeto Vida com Deus é isso. Ensinar o que Deus fez aqui na palavra, mas o que Deus fez aqui, na sua vida, você como mulher, como homem de Deus, que você sabe que você é. É momento de restaurar esses valores, é momento. Há valores que ficaram perdidos nesse período, nós precisamos restaurar. Você precisa olhar para você e ver qual a maneira que você está criando seus filhos, ou do jeito que você foi criado, para que isso não venha fazer com que você passe isso para os seus filhos, mas você precisa ser uma pessoa diferente. E aqui desde o início, ele mostra para a gente, nessa simbologia da Páscoa, um momento tão lindo, os pais ensinando os seus filhos continuamente à mesa, ouvindo os pais.
Os pais contavam que recebiam, né? Aqui foi muito lindo, que eu acredito que o pai com o filho na mesa, o pai contando aquilo para o filho recebendo no espírito dele tudo aquilo que Deus tinha providenciado aquele tempo todo que eles ficaram escravos. E Deus trazendo a memória para eles: eu vou servir esse Deus, eu vou honrar esse Deus, porque se Ele fez na vida do meu pai, Ele vai fazer na minha vida, vai fazer na minha geração. E é isso que nós precisamos buscar. E essas verdades entrar mais dentro do nosso coração. E muito mais do que o sangue, Deus estabeleceu ali uma janta, uma ceia. E é incrível que você continuar lendo a história, tem os pães asmos, que junto ao cordeiro, ali, naquele lugar, ele representava o pão da presença. Existe um princípio espiritual estabelecido à mesa da refeição de uma casa. E eu quero falar para você que não é somente se senta e se come um pão físico. Há no invisível, no oculto, um outro pão chamado pão da presença naquele lugar, na tua casa. Você tem que despertar isso para a sua vida. Quando você começa a ter um projeto Vida com Deus, você consegue ver as coisas aonde você não via. Deus faz os seus olhos ficarem diferentes. Seus olhos você vai ter mais sensibilidade. Você vai olhar mais adiante e vai ver que você pode caminhar mais uma milha. Você pode ouvir mais o seu pai. Você pode ouvir mais o seu filho. Você pode ouvir mais o seu irmão, que às vezes é muito chato com você e você não entende por que ele é. De repente ele está passando alguma coisa que você não sabe. Deus quer nos tratar. E nesse lugar, à mesa, tem um pão chamado a presença de Deus, que Ele está oculto, que está invisível. Ele está esperando você descobrir isso. Ele está esperando você descobrir que nesse lugar tão lindo, há uma vida totalmente diferente do que você possa imaginar, que seus olhos possam ver. Porque isso é muito espiritual. E eu creio que quando você aciona essa glória desse pão que está na sua mesa, que é aquele pão oculto que você não vê, ele traz cura para o relacionamento. Ele traz uma fortificação emocional. Ele traz a restauração. Há uma glória que se manifesta ali, no invisível, que quando Deus estabelece, então ele sai. Depois que ele fez aquilo tudo, ele restaurou você, a sua família, com quem você estava tendo conflito. Depois que ele restaurou, depois que ele pegou a sua parte emocional, botou você mais centrado, ele sai, porque ele já está naquele lugar. E é incrível que eu estava fazendo a palavra, eu falei assim: Senhor, como é que o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem me ajudado a ser mais manso, ser mais humilde, ser mais brando com minha esposa e com meu filho em casa. Tem coisas que nós precisamos comer para tentar entender. Tem um versículo que fala: provai e vede. Para você provar, você tem que comer do Senhor. Tem que comer dessa palavra. Projeto Vida com Deus, você tem que comer, você tem que entender. Não adianta ler e crer, saber, se não entender. São processos. Você tem que ler, você tem que ter conhecimento, sabedoria, você tem que crer. Mas se você não souber entender, você vai estar transmitindo algo que você não sabe. E a maior coisa que nós temos é pegar todos esses processos. Você prova e vê que é bom. Você mastiga que é bom. Está na sua mesa o pão vivo. Está ali no oculto, no invisível. E você vê o quanto Deus é bom. E vai transformando a sua vida naquele lugar. E você vai compartilhar isso com a pessoa que está a 1,5 m de distância de você, 1,20 m. É isso que Deus quer fazer. É incrível que mais tarde,
Um dia Jesus morre no Calvário. E quando ele morre na cruz, a Bíblia diz que depois desse tabernáculo que era móvel, ele falou assim: não, eu não quero mais o tabernáculo móvel. Faz um tabernáculo para mim num lugar, numa terra. E é interessante que o tabernáculo, aonde foi construído, tem o templo de Salomão. Ele tem os mesmos moldes do que Deus falou com Moisés. E ali estava sentado. Quando a pessoa estava naquele lugar, quando Jesus morre, a Bíblia fala que simultaneamente, quando Jesus morre, o véu, a gente pensa que o véu é algo fino, mas naquele tempo o véu era grosso, não era algo fino igual a gente imagina. E as Escrituras fala que quando Jesus morre, simultaneamente, acontece que algo extraordinário, o véu se rasga, de alto a baixo. E Deus rasgou aquele véu de alto a baixo. E Deus estava ali dizendo que agora, aquele cordeiro estava naquele lado, aonde estava a arca da presença. Quando o véu se rasgou, aquele cordeiro, o pão da vida, o pão da redenção, agora ele, por sua morte, você tem um cordeiro que foi rasgado o véu. Você tem o acesso de um lado para o outro. Aquele véu que só o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, ele foi rasgado quando Jesus morreu. E você vai ter o acesso livremente para ele. É isso que nós precisamos descobrir. O véu já foi rasgado. O véu precisa ser rasgado na sua casa. Às vezes nós estamos com tanta religiosidade e não chegamos diante de Deus. Você precisa rasgar esse véu, porque com certeza, se você não consegue estar diante de Deus, é porque você não conseguiu rasgar o véu. E eu creio que em nome de Jesus, esse véu está sendo rasgado hoje aqui. Que você vai ter mais relacionamento com Deus, você vai procurar mais o Senhor. Você vai entender que o pão que estava no invisível, agora vai estar visível. Você sabe que em cima daquela mesa tem um pão. O pão da redenção está naquele lugar. E é incrível que quando esse véu se rasga, você tem um acesso contínuo à glória do outro lado. Uma fusão, uma vez que se come o pão da redenção, experimenta o segundo pão, que é o pão da presença. É esse pão, a presença da glória, que estaria do outro lado do véu, quando você come o pão da redenção, o pão da presença, que é Cristo, o véu se rasga e acontece que uma forma invisível e milagrosa, uma ação gloriosa de Deus entra na sua casa através da mesa. Quando o véu se rasga, ele gera cura nos relacionamentos. Ele gera uma expressão de afetividade, você com sua esposa e seu esposo, com as pessoas que têm à sua volta. Ele gera uma expressão de proteção na vida da família. E há uma importância na mesa, que quando uma família se senta e se reúne, ali vem o encontro daquela família, o pão da presença. E eu estou aqui nessa manhã, eu quero encorajar você. Eu quero encorajar você a pelo menos fazer uma refeição diária. É incrível que quando eu estava fazendo essa palavra, você já parou para pensar que Deus poderia fazer a gente falar assim, ó, você vai comer uma vez por mês. Come uma vez por mês, está bom. Já pensou para parar de pensar nisso? Ou não, vou fazer o seguinte, vou fazer meus filhos, eles vão comer uma vez por ano. Já parou para pensar nisso? E ele estabelece 3 refeições diárias. Porque há um princípio neste lugar. E tem um versículo que fala que, se Deus se manifesta nesse lugar, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. É o pão
da presença. É o pão que está naquele lugar, aonde você menos espera. É o pão que está lá na sua casa, te aguardando, em cima da sua mesa, no invisível, no oculto. E é incrível que tem um princípio muito ativo a ser liberado neste lugar. E eu vou falar uma coisa para você. Satanás não tem foco na sua vida. O foco de Satanás, você quer, não é te deixar pobre, não é te deixar doente. O foco de Satanás é te afastar de Cristo. Esse é o foco dele. Por quê? Ele entra nesses lugares, no nosso lar, e ele nos afasta dessa mesa, que tem algo tão poderoso ali. E ele nos rouba o acesso. Aonde, quando a família decide sentar à sua roda para ter uma refeição, muito mais do que um pão físico vai estar naquele lugar. Mas o pão da redenção vai estar ali para ser digerido, de forma que quando o véu se rasga, quando você tem esse entendimento, a sua casa vira a glória do Senhor. Por isso, nesses dias, Deus quer restaurar um altar. O altar da mesa. Não é o lugar onde você dobra o joelho para orar, mas é um lugar onde você senta para ter comunhão. É um lugar onde você se assenta naquele lugar e chama seus filhos para ensinar. Aonde você ouve seus filhos, aonde você ouve a sua esposa, aonde você ouve aquelas pessoas que te procuram necessitadas. Esse é o lugar da mesa. A mesa tem uma importância muito grande na nossa casa. E é interessante que quanto mais nós precisamos do Senhor, quanto mais você chega perto de Deus, Deus te mostra mais coisas. Deus quer falar com você. Deus quer se revelar a você. Deus quer fazer com que você venha entender os planos dele para a sua vida. E através desse momento na mesa, você vai poder usufruir desse momento. E vai poder ver a glória que o Senhor vai manifestar ali. E é incrível que, quando o pão da redenção vem na sua casa, e você se reúne com a família, tudo aquilo que você pensava, tudo aquilo que você imaginava, é desfeito diante de Satanás, naquele lugar. E ele sai correndo, porque ele não consegue permanecer na glória. E é isso que nós temos que alcançar. Quando você está bem com a sua esposa, quando você está bem com o seu esposo, quando você conhece os princípios, quando você está ali à frente, olhar no olhar, você consegue identificar o que está naquela pessoa. A pessoa vai se colocar mais diante de você e vai falar para você assim: eu errei, me desculpa. Nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Mansos e humildes, assim como o nosso Senhor era e é conosco. Ele é manso e humilde conosco. E muitas vezes a gente não entende esse princípio. Muitas vezes nós não conseguimos olhar para este lugar. E eu quero que você abra comigo rapidinho, lá no Salmo 23:5, um salmo muito conhecido. Salmo 23:5. Ele fala algo muito interessante e poderoso. Ele vai falar de mesa novamente. Salmo 23:5, ele fala lá: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Precisamos entender que todos nós temos inimigos, mais do que sabemos, mais do que pensamos. Os nossos dias, nossos inimigos nos afetam. Nossos filhos têm inimigos que os afetam. Todos nós temos inimigos. Mas Deus estabelece um princípio, que tem um lugar
que a família se reúne em volta da mesa, onde o Senhor, de uma forma invisível, o pão da presença, vem para derrotar os nossos inimigos. Seu filho sai de casa, vai para o colégio, é humilhado, e muitas vezes nós não sabemos. Ele vai para outro lugar, é enganado, muitas vezes nós não sabemos. Isso acontece conosco, que somos pais. Seus filhos têm os seus dias confusos por causa da sua adolescência, aquela erupção que vai passando, que vai acontecendo, o corpo dele vai mudando, e ele vai tendo algumas coisas, e você, muitas vezes, você não conhece, não sabe o porquê, mas os inimigos estão atacando seu filho. Tem dias confusos, muitos dias confusos, os inimigos vão atacando seus filhos, os nossos filhos. E é incrível que muitas vezes, ele chega em casa machucado, roubado de alguma forma pelo inimigo, chega insatisfeito, ou está nervoso com alguma coisa, e quando ele chega em casa, ele encontra aquela casa vazia, aquele espaço frio, vazio, não há um lugar à mesa, não há um costume à mesa. Talvez ele vai encontrar alguma coisa na geladeira, vai pegar e vai requentar no micro-ondas, e depois vai se conectar com as redes sociais para ver se aquilo ameniza ele. Só que a Bíblia diz que o mesmo filho que chega em casa derrotado, carregado das suas insatisfações, das suas iras, das suas reclamações, quando ele chega em casa, tem uma mãe que muito sabiamente preparou a mesa. E tem até um provérbio que fala, que a sabedoria preparou a mesa. E sua mãe prepara a mesa. E ali, o filho sentado, se senta à mesa, olha para sua mãe, influenciado pelo aquele pão invisível da presença, ele pode colocar as suas reclamações para fora, ele pode colocar as suas queixas para fora. Esse mesmo pão da presença se encarrega de usar o pai, a mãe ou um outro irmão para curar o seu coração, para trazê-lo para perto e derrotar o inimigo. E aí é preparada uma mesa na presença dos nossos inimigos, para que os nossos inimigos sejam derrotados naquela mesa que está na sua casa, que está na minha casa. A mesa é um lugar de princípio, é um lugar que Deus estabeleceu para manifestar o pão no seio da família, que cura os relacionamentos da casa, cura a afetividade, restaura a afetividade, que é um lugar de graça. É incrível que, se você for ver as histórias de Jesus, os milagres, no campo da transformação e cura e da restauração, eu não estou falando de milagres físicos, que o cego ele curava na rua. Ele pegava o cego e curava. O morto ele ressuscitou na rua. Mas as curas de transformação, os milagres do coração, ele fez sentado à mesa. Muitos dos milagres ele fez sentado à mesa. E se nós olharmos a Bíblia, pesquisarmos um pouquinho, você vai ver que sentado à mesa, Zaqueu, Jesus o curou. Sentado à mesa, Levi, Jesus o curou. Sentado à mesa, Marta e Maria, Jesus conquistou aquela casa. Sentado à mesa, os fariseus, aquela mulher entra por debaixo e quebra o vidro de alabastro. Tudo isso sentado à mesa. Jesus ele tinha em mente um princípio da mesa muito ativo, e ele conhecia que se manifestava no invisível em volta da mesa, para curar, restaurar, fortalecer os relacionamentos. Porque o coração de todo ser humano é formado dentro do lar. Nós somos formados dentro do lar. Só que a conexão desses corações um com o outro, só a mesa, você tem um jeito de habilitar essa força e o poder do pão, da presença na mesa, que cura, que restaura, que nutre os relacionamentos. E por isso Satanás tem tentado roubar esse lugar. E eu quero encorajar você nessa manhã a fazer pelo menos uma refeição neste lugar, nesse lugar à mesa, onde a presença do Senhor vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Onde o pão da redenção rasga o véu
e a glória que vem e visita para fazer coisas que nós não imaginamos. Eu quero ler com você rapidinho um livro que está lá em Mateus 9, 10. Mateus 9, versículo 10, que fala assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É interessante que Deus, o Senhor, conhece muito bem o princípio da mesa. Jesus conhece o princípio. Jesus conhecia que à volta da mesa, o pão da presença apresenta curar os corações. É incrível que Jesus ali não tinha gente boa, só tinha gente ruim naquele lugar. E as pessoas olhavam e disseram: se esse cara é santo, ele vai se misturar? Só que Jesus, ele conduz as pessoas. Ele faz a pessoa sentar na mesa, para que com ele, o pão da redenção, o pão da presença. E eu falo uma coisa para você: se seu filho não quer Deus, ok. Se seu filho está em rebeldia, ok. Seu marido desgastou o casamento na mente dele e já acha que não vale mais a pena, prepara uma mesa. Faça deste lugar um lugar atrativo para estar, porque o princípio que ele estabelece não é para os sãos, mas para os doentes. Ali na mesa, você prepara, e ele virá para fazer com os doentes aquilo que você não consegue fazer. Ele virá fazer coisas que você não consegue fazer, coisas que você já está orando há anos e você não consegue fazer. Prepara a mesa e traga ali. Existe um pão da presença, invisível, que cura. Incrível, eu quero contar só uma história para você rápido. A mesa tem uma ação de graça, que inclusive devolve honra. Tem uma história lá em 2 Samuel, de 9 a 13, que fala sobre Davi. Isso me chamou muita atenção. Davi, um dia estando no reinado, havia um homem na casa de Saul chamado Ziba, o administrador. E ele perguntou: há alguém de Saul aqui por enquanto? Você sabe me dizer que eu quero ter a bondade do Senhor para com a vida dele. E é incrível que Ziba falou assim: tem um Mefibosete, que é o filho de Jonatas. E Davi falou: manda chamar ele aqui. E ele chegou naquele lugar. E ele foi lá diante de Davi. Mefibosete foi naquele lugar junto com Ziba. É incrível que Davi tinha uma aliança com Jonatas. E por causa dessa aliança, ele honrou esse homem. E sabe o que acontece com a história? Mefibosete, ele é aleijado das duas pernas. E naquele tempo, a pessoa que era aleijada era dada como desprezível naquele tempo.
Naquele tempo, aquela pessoa aleijada não tinha honra, parecia que era uma pessoa amaldiçoada. E Davi mandou chamar ele, pegou ele e falou com Ziba: Ziba, a partir de hoje, eu vou bancar tudo que tem, fica tranquilo. Mas a Mefibosete comerá na minha mesa para sempre. Ele honrou aquele homem. A mesa também traz um lugar de honra. A mesa devolve a honra. A mesa devolve o poder de cura. E eu queria que você ficasse de pé. Eu quero que você possa, eu quero encorajar você nessa manhã a colocar diante de Deus o que você precisa para fazer, para se render, para estar nessa mesa. Porque ali não tem só um pão físico, ali também tem um pão que age no invisível poderosamente, que vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, que vai ministrar no seu coração a cura que você precisa, que vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, que vai renovar a sua vida, que vai restaurar a sua vida. Ele está aqui, o mesmo pão está aqui porque o véu foi rasgado. Jesus é o centro Aleluia. de tudo que há. É hora de sentar à mesa. Jesus é o centro de tudo que há. Oh, O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A mesa do Senhor está presente nesse lugar. Se você quiser receber uma oração nesse lugar, para que Deus possa te trazer uma mesa na sua casa, onde você possa receber as pessoas, os seus conflitos familiares. Ele está aqui. Nosso pastor, ele vai estar orando por você. Pode vir aqui na frente. Essa é a importância da mesa. Fazer com que os corações sejam quebrantados. Fazer com que os corações se rendam diante da presença do Todo-Poderoso, porque aquele véu já foi rasgado, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.